Por favor, abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, capítulo 3. Vamos ler a parte A do versículo 20. Capítulo 3 do livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 20, a parte A. Vamos ler? Vamos ler a parte A. Palavras de Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. O que está escrito? Repitam, por favor. Eis que estou à porta e bato. Curva a sua cabeça. Senhor nosso, Deus nosso, Pai nosso, Rei da glória, faça-se conforme o teu projeto, o teu querer, não mais que as tuas palavras, não menos que as tuas palavras. Fala conosco conforme tu queiras, mas Senhor, usa da tua misericórdia e nos abençoe para a glória do teu nome. Amém. Tome assento, por favor. Qual que é o tema desses encontros das quartas agora? É a quarta da família. Uma família abençoada. Quem quer uma família abençoada? Glória a Deus. Todos nós queremos um lar cantinho do céu. Todos nós queremos uma família abençoada, cuidada por Deus. E eu tive a inspiração do Senhor para esta passagem bíblica, mas vocês não se assustem. Creio que o Senhor quer falar conosco aqui nesta noite, numa aplicação desta passagem. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, para uma linha teológica, é considerado as 7 fases da igreja, os 7 períodos da igreja do Senhor na terra, e a carta escrita à igreja de Laodiceia seria a última fase da igreja antes do arrebatamento. Independente de você crer ou não nessa linha teológica, é verdade que nestes dias estamos enfrentando o esfriamento. É verdade que nestes dias nós estamos enfrentando uma indiferença. Aqui Jesus, quando fala a esta igreja, ele diz que não é quente e nem frio, mas é morna. Então, o grande problema dessa igreja aqui é a indiferença, que não é nenhuma coisa e nem outra. Um dos grandes problemas dessa igreja, então, é a letargia espiritual. Se nós olharmos para esta palavra letargia, nós vamos ver que enquadra muito bem no que Jesus está falando aqui e advertindo essa igreja. Porque a letargia chega a ser um sono profundo. E que alguém, quando está assim, nesse estado, mesmo sendo acordado, despertado, volta a dormir da mesma forma. E nós notamos que nesses últimos dias, muitos de nós temos sido despertados para o que está acontecendo, mas muitos de nós voltamos a dormir. Nós, infelizmente, nestes últimos dias, não temos praticado a ortopraxia. Nós não temos colocado em prática aquilo que temos ouvido da palavra. Prova disso é que os mentirosos continuam mentindo, mesmo estando nas igrejas. Pessoas fazendo coisas ilícitas, mesmo estando dentro das igrejas. Pessoas errando e não se corrigindo, mesmo ouvindo isto nas igrejas que se deve corrigir. E muitos de nós
ficamos nervosos quando alguém cobra de nós aquilo que não queremos mudar. E se a esposa falar para o esposo, você sabe que não está bem, tem briga. Se a esposa falar para o esposo da mesma forma, se os filhos falarem para os seus pais e os pais para os seus filhos, podem falar de tudo, menos que nós precisamos deixar Jesus entrar. O problema desta igreja é este que nós lemos aqui na parte A do versículo 20. Jesus está do lado de fora, Ele não está do lado de dentro. E nesta noite eu quero ministrar: deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua casa. Jesus não entra num lugar onde Ele não pode reinar, porque Ele é o Rei dos reis. Ele nunca deixará de ser rei. Ele é o Rei eterno. O governo dele é sempre eterno. E onde Jesus chegar, diga comigo, onde Jesus chegar, chegará para reinar. Nesta igreja, Jesus não estava ali dentro. Por quê? Porque Ele não estava governando a igreja. Ele não estava reinando na igreja. E em muitos lares, embora a gente diga que está tudo bem, Jesus não está lá. E eu quero fazer umas comparações aqui, e sempre jogando para o ponto de vista da família, do nosso lar. Jesus, essa igreja aqui, aparentemente era uma igreja muito abençoada, como já disse aqui outro dia. Muito abençoada. Eu acho que o grupo de louvor dessa igreja era melhor do que o nosso. Embora o nosso seja, como diz um bom goiano, supimpa. Vocês lembram dessa palavra? Só nós de muita idade lembramos. E por quê? Porque essa igreja aqui está dizendo que não tem falta de nada. Então as ministrações desta igreja, muito boas. O louvor, muito bom. A igreja em si, muito boa. A estrutura da igreja, muito boa. Porque eles não estão tendo falta. É bem possível que esta igreja, se fosse nos dias de hoje, tivesse ali todos os profissionais necessários para que o culto fosse bastante alegre. E tinha alegria nessa igreja. Por quê? Porque eles não tinham falta de nada. Mas a preocupação com essa igreja é que Jesus não está nela. Como pode ter um lugar que tenha alegria, mas Jesus não está lá? Que tenha louvores maravilhosos, mas Jesus não está lá? Que tenha ministrações e ministrantes maravilhosos, mas Jesus não está lá? Queridos, tem lugares, tem reuniões que são muito alegres. Quando eu era desse mundo, que eu não sou mais e nunca mais vou ser, em nome de Jesus, eu participei de reuniões super divertidas, alegres. E eu era piadista. Contava mais de 600 piadas sem repetir uma. Pergunta para o Carlinho do Tucunaré que ele te conta. Porque o Tucunaré foi aberto primeiro em Goiatuba. E ali o Carlinho punha 1 litro de uísque na mesa e falava assim: enquanto tu não repetir uma piada, o uísque é por conta do Tucunaré. Saía todo mundo grogue de lá e eu não repetia a piada. Eu tinha a unção do cão para contar piada. Eu contava piadas e as pessoas... Tinha umas piadas que eu contava, e o Carlinhos sempre gostava que eu repetia uma chamada piada da vela, que as pessoas eles rolavam no chão de cólica, de sorrir, de tanto sorrir, de tanto dar risada. Então eu participei, as pessoas diziam,
Eu não estou falando isso para contar vantagem, estou falando isso como um testemunho que Deus traz à minha mente e eu sei que é para ser dito. Eu contava piadas e, por causa disso, as pessoas diziam que a festa onde eu estava era a festa da alegria. Só que Jesus não estava lá. E o que nós temos feito ultimamente, irmãos, e preste atenção nisso com o seu coração, não só com a mente. Nós ultimamente temos procurado ser felizes, alegres. Que a nossa família seja muito feliz. E em nome disto, às vezes colocamos Jesus do lado de fora. Parece uma coisa meio paradoxal. Porque, queridos, você acha que Jesus veio primeiro nos fazer feliz ou primeiro veio nos salvar? Você acha que as pessoas que aceitaram Jesus viveram felizes assim, dando até aqueles pulinhos assim de criança e cantando? Ou muitos deles morreram angustiados? E nós querendo felicidade. Sabe por que muitos das igrejas estão tristes? Porque estão correndo atrás da felicidade e não de Jesus Cristo. Pode entender isso? Por isso, passeios dos mais diversos, palestrantes para as famílias, dizendo que a família está em primeiro lugar. Palestrantes dizendo, faltem os cultos, mas não deixe a família de lado, porque Noé, ele salvou a sua família. E se um homem salvar a sua família, ele já fez demais. E esquece que Noé pregou 120 anos para salvar as outras. E que elas só não entraram no barco porque não quiseram. Mas que Noé, o apregoeiro da justiça, se gastou tentando isso, ele se gastou. Ele salvou a sua família porque andava com Deus e Deus o honrou. Mas ali dentro daquela casa tinha gente que não estava muito afim, não. Então ele foi uma pessoa para todos. E nós temos que ser para todos. As pessoas falam que família em primeiro lugar. Eu sei que eu estou aqui contradizendo algumas coisas, mas preste atenção nisso. Nós falamos que família em primeiro lugar e esquecemos que Jesus chamou os discípulos e os discípulos deixaram as suas famílias e seguiram Jesus por dias. Deixaram os seus lares. Então Jesus não sabia disso. Pedro, só até aqui, meu filho, volta para casa porque você está lá com a sua mulher. Viu? Ou Pedro ficou 3, 4, uma semana com Jesus? Ficou. Eu não estou dizendo que você deve abandonar a sua família, nada disso. Eu só quero que a gente entenda que Jesus tem que estar do lado de dentro. E se ele for colocado do lado de dentro da sua família, quem vai mandar vai ser ele. E a vontade que vai prevalecer na sua casa será a dele. Não será a minha, não será a minha inteligência, o meu curso de psicologia, o meu curso de gestor de famílias. É a palavra de Deus que muitas vezes vai contrariar a minha experiência. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é contrariar experiências. Lembra lá do Josué? Diante de Jericó, uma cidade indestrutível. As muralhas em volta, aquela coisa toda que vocês sabem. E Josué fazendo cálculo. Meu Deus, como é que eu faço? Eu vou fazer jogo assim, uma arma, eu vou criar uma arma, eu vou. E chega um anjo lá, perto dele, resumindo, e diz assim, dá 7 voltas, na última vez 7, e dá um grito. Como assim? Eu sou um estrategista. 40 anos só no deserto aprendendo a guerrear, tu manda gritar. Por que é que Deus mandou eles darem as 7 voltas e no último dia foi 7 vezes? E gritar. Sabe o que é que Deus queria? Deus não queria poder, porque poder tem Deus.
Deus não queria que eles derrubassem a muralha, porque quem derruba a muralha de verdade é Deus. Deus queria obediência. Você não deu glória a Deus? Agora você deu. O que Deus quer da família não é outra coisa senão obediência à sua voz. Por isso que Jesus está à porta e bate. Aí ele diz assim, o que ele diz primeiro? Depois de dizer que está na porta batendo lá. Você não lembra? Do versículo 20 de Apocalipse? Se alguém... Como que alguém vai abrir a porta? Ouvindo a voz. Que voz é essa? A doutrina de Cristo, que deve habitar em nós, Colossenses 3,16, abundantemente. O que deve habitar em mim? A alegria? Não, a doutrina de Cristo. Por que é que aqueles irmãos nossos morreram cantando, estando numa fogueira? Por que eles morreram? Por que aqueles irmãos nossos tinham alegria de morrer? E muitos recusaram, Hebreus capítulo 11 falando, na galeria dos heróis da fé, recusaram socorro para ter uma morte mais digna. E nós estamos gritando socorro antes do negócio chegar. Irmão, está vindo um furacão, socorro! Nós estamos nos desesperando porque Jesus não está do lado de dentro. Porque Ele dá segurança, Ele dá confiança, Ele dá amor, Ele dá paz, Ele dá alegria, Ele dá força, Ele dá direção, Ele dá a luz da casa, Ele dá vida para a casa. Você tem alegria de saber disso? Então o segredo para uma família ser abençoada é deixar Jesus entrar de verdade. Não, pastor, mas o senhor está dando cada furo, pastor, porque Jesus está lá em casa, e está mesmo. Porque se Ele estiver, é a palavra dEle que está reinando na sua casa. Ninguém pode dizer que tem Jesus, se a doutrina de Cristo não mora nele. Aquele versículo que eu amo, 14, 23 de João, Jesus falando, quem me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Então quem ama Jesus faz o quê? Pergunta de regrinha de hermenêutica. Quem ama Jesus, guarda a palavra. Guardar é o quê? Pôr no coração e pronto. Praticar. Muitos de nós sabemos a palavra de cor, e como diziam os antigos, e salteado. De cor e salteado, mas não praticamos, nós saltamos dela. Pastor, então me explica aí por que mulheres sejam submissas aos seus maridos. Pastor, não entra por esse caminho, eu não gosto dessa trilha, tem muito espinho. Mas quem falou? Quem falou para a mulher ser submissa? Deus. Se Ele falou, obedece. Ele mandou a mulher ser escrava? Não. Tem umas feministas, não são vocês. Mas tem umas feministas por aí, em outros lugares, que quando diz assim, seja submissa, ela fala, não sou escrava de ninguém. Mas não está pedindo para ser escrava. E você acha que Paulo era machista? Não. Se você analisar o contexto da época, você vai ver que ele parecia muito mais feminista do que machista. Ele estava protegendo as mulheres. Escute aqui, quando Deus fez as mulheres, e não se envaideçam e nem se exaltem por isso, deu poder demais. Meu Deus do céu. Pastor Salmo vai numa festa com a pastora
Todo mundo sabe o nome dela, eu tinha esquecido. Cássia. E aí, chega em casa depois da festa. Aí ela fala assim: meu bem, você viu a sandália da fulana de tal? Aí ele disse: a fulana de tal estava lá? Ela viu a fulana, a sandália e o detalhe da sandália que estava embaixo do solado da sandália. Mas você já viu que a mulher vê os detalhes e o homem vê só por alto? Quando Deus fez a mulher, antes de fazê-la, eu quero escrever um livro, e o tema do livro vai ser: E Quase Que Deus Esquece. Porque Deus fez o homem e deixou. Aí ele olhou do céu e disse assim: não é bom que ele fique só. Aí ele lembrou: façamos uma companheira. Quando eu falo isso para as feministas, elas querem me matar. Mas Deus fala: não é bom que o homem fique só. Aí ele disse assim: façamos para ele uma adjutora. Aquela palavra no hebraico quer dizer uma mulher que circule esse homem, olhando para ele nos detalhes e seja-lhe auxiliadora. Glória, ela vai ver os nossos defeitos também. Então a mulher, ela foi feita com talentos e dons que nós não temos, os homens. Ela tem uma capacidade de identificação e de identificar que é tremendo. Por exemplo, chega um camarada perto de você, maridão, ela diz assim: cuidado com esse homem. E aí você pode ter cuidado mesmo. Você vai falar para ela assim: amor, não é bem isso, cuidado, você está atingindo o irmão. Aí daí uns 2 meses, 2 semanas ou 2 dias, ou no mesmo dia, você descobre que realmente é do jeito que ela é. Assim ou não é? Uma irmã chega para você, cumprimenta você, e você não notou nada, porque quem tem coração puro tem. Cumprimentou e tal, e ela já viu tudo. Cuidado com aquela irmã lá. Aquela irmã lá não me engana. E é dito e feito. Ela vê de longe. Ela vai numa festa, irmãos, e ela vê os detalhes. Onde estava o ar-condicionado, que cor que era o vidro da janela fulana de tal, quantas pessoas tinham, o endereço de cada um. Não, também não. Mas sabe tudo na festa. E chega e conta os detalhes, porque ela tem essa capacidade. E na Bíblia diz que a mulher tem poder de ganhar o marido sem palavras, com o testemunho, embora muitas não façam isso. Dizem que as mulheres falam cerca de 30.000 palavras por dia, e os homens 13.000 aproximadamente. E por isso que Deus deu esses dons e tanta fala, para ter que falar tudo. Então Deus deu muito poder. A Bíblia não diz que o homem edifica a casa, mas ela diz que a mulher. Então Deus deu muito poder para a mulher. Ela tem um poder de antever, ela tem um poder de previsão, ela tem um poder de cuidado. Ela na casa dela, ela cuida de tudo ao mesmo tempo. Se pôr o homem para fazer almoço e cuidar de criança, um dos dois vai machucar. Sim ou não? A mulher não, a mulher é multitarefa, ela faz 50 coisas. Deus deu muito poder. Aí quando Deus olhou do céu e viu aquele tanto de poder na mão da mulher, Ele falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que equilibrar isso. Aí ele olhou para a mulher com aquele tanto de poder e disse: seja submissa ao seu marido. Tu não é livre para fazer o que quer. Deus foi inteligente? Diga muito. Aí Deus olhou para o homem e disse assim: mas se ele vai mandar em quem tem poder, aí eu tenho que dar um jeito, porque aí ele é o todo-poderoso, vai querer exagerar.
vai querer ser eu queria achar um nome lá que colocaram para o Hitler, um carrasco, né? E outra coisa lá que eu queria lembrar, daqui a pouco vem, o ditador, o homem, o autoritário da casa e mais um punhado de coisa. Aí Deus olhou para o homem e disse: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Toma. Equilibrou ou não? Equilibrou ou não? Aí vem a mulher e disse assim: então, se ele não me amar como Cristo amou a igreja, também eu não lhe serei submissa. Neca de tipiriba. O mandamento é individual. Você deve obedecer a Deus não porque o seu marido faz alguma coisa. Você deve obedecer a Deus porque Deus é tudo para você. Deixa Jesus entrar. E o marido não deve amar a esposa de tal maneira se ela lhe for submissa. Não, ele deve obedecer a Deus, porque o seu prazer é obedecer a Deus. Como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ela. E ela ainda traindo ele. E ela ainda estando em pecado. Então essa parte do homem eu considero que é mais difícil que a parte da mulher. Por isso, em muitos lares, Jesus não está do lado de dentro. Porque no lar que Jesus está do lado de dentro, a mulher é submissa e o marido ama a esposa como Cristo amou. Vocês não deram glória a Deus agora, será por quê? Agora deram. Então, quando Cristo está do lado de fora, quando Ele não está reinando, quando Ele não está reinando, por exemplo, os pais têm que criar os filhos na disciplina do Senhor. E muitos pais estão criando seus filhos para serem doutores de diversas coisas, menos para serem servos de Deus. Muitos lares. Por quê? Porque a dedicação revela qual é a prioridade. E se a nossa prioridade é Deus, a nossa dedicação principal é para Deus. Está gostando da palavra ou não está legal? Amém ou amém? Então, quais de nós estamos formando missionários dentro de casa? Todos os filhos de crentes deveriam ser missionários. Porque toda pessoa que é de Deus deve ser missionário. Tem alguns que são missionários disfarçados, porque são contadores. Puxa, entrei numa área aqui difícil, Jesus. São contabilistas, cientistas da contabilidade, mas estão disfarçados, porque Deus quer usar naquele lugar para ganhar almas. Médicos, os mais diversos, para ganhar almas. Onde Deus te colocou como missionário. Amém? 2 amém, glória a Deus, aleluia. Aumentou. Aleluia. Sabe por que nós estamos tristes ultimamente, vazios e sem sentido? Porque não estamos fazendo isso. Se você quer ver uma pessoa feliz, veja quem realmente está fazendo para Deus alguma coisa. Sendo pobre ou rico, miserável ou milionário, se está fazendo para Deus, ele pula com o pezinho. Será que Jesus está do lado de dentro da nossa casa? Pelas nossas programações, sabemos se há temor dentro de casa, sim ou não? E o princípio da sabedoria é o temor. E quem serve a Deus de fato, e Jesus está dentro dele, não estou falando de religião, estou falando de ter Deus, tem temor. Tem respeito profundo a Deus. Há temor dentro dos nossos lares? Eu não quero aqui falar de usos e costumes, apesar de que a Bíblia tem bons usos e costumes, sim ou não? Sim. Mas vamos falar aqui, será que um crente deve ver Big Brother 50 mil, 52 mil? Porque tem tantos Big Brothers.
Crente deve ver? Crente pode, mas e o cristão? O cristão não. Porque aquilo traz muitos prejuízos espirituais, principalmente, para a nossa família. Um cristão de verdade, deve assistir filmes pornográficos, mas para estimular o sexo entre o casal? Mas muitos fazem isso. E ainda diz, eu sou maduro bastante para ver. E eu sou maduro bastante para não precisar de ver. Um cristão, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, chegou a doer meu coração, Jesus do céu. A Bíblia diz que ficarão de fora os beberrões, sim ou não? O que é que me faz ficar bêbado? Bebida que contém álcool, sim ou não? Então eu vou mexer com isso? Mas não tem um punhado que bebe vinho? Vai, irmão, eu bebo vinho, mas eu sei até onde ir. Então pode fumar um cigarrinho de maconha, só não ficar na noia. É só não ficar na noia, uai. É ou não é? A pergunta é, por que mexerei com aquilo que me tomará Jesus? A pergunta de Juízes no capítulo 2, quando o anjo de Deus desce em Gilgal, e o povo está em Boquim. Em Gilgal é lugar de consagração, de renovo, de fortalecimento, de reagrupar, de se preparar para a guerra, de consagrar. Mas Boquim é lugar de pranto, de choro. O anjo desce em Gilgal e o povo não está em Gilgal. E ele vai, o texto dá esse entendimento, que ele vai a pé até Boquim. E chega lá, o povo de Deus está chorando. E por que é que o povo de Deus não está em Gilgal? E sim em Boquim, porque o povo de Deus adotou os costumes da terra que Deus falou para eles não adotarem, e eles fizeram coisas adorando ídolos e mais outras coisas mais que não eram para fazer. E a pergunta do anjo é: por que é que vocês fizeram isto? E a pergunta de Deus parece que é uma pergunta de um Deus que não está sabendo o que está falando, mas na verdade Ele quer transmitir a admiração dEle, porque Deus é autossuficiente para nós. Deus é tudo o que nós precisamos. Deus é tudo o que a sua casa precisa. Deus é tudo o que o seu casamento precisa. Ele tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar, para mudar a história, para resolver os impossíveis. Por isso a pergunta com admiração: por que é que vocês fizeram isso? Qual o motivo? Se sou eu que abro as águas do mar, se sou eu que abro as águas do rio, se sou eu que mando as provisões, se sou eu que sou tudo para que vocês sejam mais que vencedores. Eu estou aqui para te dizer que você não quer ser feliz antes de querer ser salvo. Que você não quer ficar rico antes de querer ser cheio de Deus. E que a sua família, por mais que more num palácio daqueles mais requintados, se não tiver Jesus, não será nada. Eis que estou à porta e bato. Jesus educadamente pede para entrar. E nós temos que dar ouvidos à voz dele. Nós temos que aceitar a doutrina dele. Então, a partir de hoje, eu convido as famílias a honrarem os cultos da igreja que você faz parte. Todos os cultos esteja nele com toda a sua casa.
Então eu convido você para estar na escola bíblica dominical com os seus filhos, ainda que toda semana e até no sábado eles levantaram muito cedo para ir para suas escolas, seus trabalhos, suas faculdades, mas domingo é dia de faxina da mente e da alma. Eu te convido a ensinar os seus filhos a amar os seus pastores. Eu te convido a ensinar a sua casa a honrar os seus pastores. Eu te convido a fazer da sua casa uma pequena igreja, que é a extensão da igreja que você faz parte. Eu te convido nesta noite a deixar o dinheiro em segundo plano e colocar Jesus como prioridade na sua casa. Foi por isso que Jesus, ele disse: eu estou à porta. A porta está dizendo que há alguma coisa entre Jesus e aqueles que ele quer ter acesso. E que esta coisa que há entre um e outro, nós é que devemos tirar. Primeira coisa, tira tudo que está impedindo você de ter Jesus como ele quer ser teu Deus. Quando Jesus nos convidou, vinde a mim, ele estava convidando para muito mais coisa do que simplesmente nos aliviar. Quando você olha para o universo bíblico, você vai ver que Jesus estava nos convidando para viver em festa. E essa festa aqui não é de bebidas e etc, não, é a festa da alma. Porque o lugar que Jesus quer entrar é dentro de nós. E quando Jesus entra dentro de nós, nós achamos a única coisa que nós buscamos na vida como gente: sentido, o sentido da vida. Tem muita gente que está enchendo as igrejas, acharam as igrejas, acharam líderes maravilhosos, mas ainda não tiveram um encontro com Jesus e a vida ainda não tem sentido. Jesus é o sentido da sua vida. Jesus é o sentido da sua família. Jesus é o sentido das suas realizações. Sem Jesus tudo será vazio. Com Jesus tudo estará pleno e cheio. Abra a porta, dando ouvidos à sua voz, e ele vai entrar. Encerrando, aqui tem uma placa enorme que não tinha e fica pressionando a gente. O que é que Jesus pede nessa carta que poderia permitir ele entrar, ele voltar para o lugar que é de direito? Arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, porque eu sou um Deus zeloso. Arrependa, senão eu venho contra. Arrependa, senão me levanto. Então, uma coisa que as famílias devem fazer nesta noite é se arrependerem, para que Jesus volte ao lugar do centro da sua casa. Pastor, mas o senhor não falou aí que nós vamos ser abençoados, que Deus vai abrir as portas e precisa falar? Onde Jesus reina, há prosperidade. Onde Jesus reina, há resultados maravilhosos e surpreendentes. Onde Jesus estiver reinando, Satanás não vai passar nem perto, porque onde Jesus está, o maligno não pode tocar. Por isso que a mensagem simples é: faça Jesus voltar para o lado, para o lugar certo dele, para o centro de tudo. E assim você pode fazer arrependendo. Arrepender é o quê? Metanoia. Mudar de mente, tipo de pensamento, abandonar o que está errado com inteligência, com discernimento. Por isso que para participar da ceia tem que discernir o corpo. A Bíblia diz: sabei que o Senhor é Deus. Nós não servimos a Deus pelo sentimento, mas por aquilo que a gente sabe e conhece. Então, nesta noite, nós temos coisas para nos arrepender. Temos ou não temos? Quem reconhece que temos coisas para nos arrepender? Sabe aquele dia que tinha um culto na igreja e você não foi? Você perdeu. Pastor, mas é que aquilo que você for falar foi o que você priorizou.
Tem gente que não entende quando eu falo certas coisas, mas que você entenda. Tem um velório lá na minha casa, pastor. Se você vier na igreja, no culto, e adorar a Deus e voltar para a sua casa, será melhor ou pior? Mas a maioria de nós não fazemos isso, em respeito à pessoa que morreu. É ou não é? E aí a gente olha para a Bíblia e diz Jesus falando assim: deixa os mortos. Vai falar isso para quem está com um morto em casa. Mas só que se você fizer isso, você é abençoado, de forma especial. Mas onde que estava o fulano? Eu fui na igreja buscar consolo do meu Deus. E eu trouxe consolo para todos nós aqui. Vamos fazer uma oração aqui e Deus vai trazer. Poxa, glória a Deus. Mas qual de nós faremos isso? A minha mãezinha partiu para a eternidade em 2007. E nós acabamos de sepultá-la em Goiatuba. E tinha uma vozinha longe, falando alguma coisa no ar, assim: agora eu quero ver tu adorar a Deus. Por quê? Porque naquela semana que minha mãe foi recolhida para a eternidade, Deus me usou revelando uma pessoa que tinha o mesmo problema que a minha mãe e curou aquela pessoa, instantaneamente. E a minha mãe morreu com o mesmo problema que aquela outra foi curada. E aí tinha uma vozinha no ar, falando: e agora? Eu voltei de Goiatuba, cheguei na igreja que eu estou pastoreando em Cristo, e ali preguei a palavra de Deus, falando de um Deus que é vivo e sabe o que faz. Não estou contando vantagem, eu estou dizendo que Deus se agradou de eu ter feito isso. Mas Deus sabe como é o coração de um filho. Priorize Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e pode contar com Ele. Ele não vai deixar você por momento algum. Amém? Fique sobre os pés, por favor. Quem quer uma família abençoada? Poderíamos ter uma família abençoada se Jesus não estiver reinando na casa? Vamos convidá-lo? Que jeito? Nos arrependendo. Todas as famílias aí se abracem, por favor. Famílias que estão presentes, só os da mesma casa. Amém? Glória a Deus. Eu ministro seminários de famílias por aí, onde Deus me envia. E tem um kit de 12 DVDs, que eu pedi a nova tiragem, mas não deu tempo. E ali eu falo sobre muitas coisas a respeito da família, mas a principal coisa que eu aprendi ministrando para a família é que se Jesus não estiver ali de fato, nada vai adiantar. Podemos ter os melhores conselhos, usar todas as ciências para explicar cada situação, mas se Jesus não tiver, não adianta. É só informação. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus, curva a sua cabeça. Marido, você tem alguma coisa para se arrepender? Essa companheira que está aí ao seu lado, ela torce por você. Tem defeitos? Sim. Às vezes fica nervosa? Sim. Às vezes fala alguma coisa que tu não se agrada? Sim. Mas depois de Jesus, ela é a principal pessoa que quer a sua vitória. Ela é aquela pessoa que, se você fracassar, poderá contar com seu abraço e com as suas orações. Mulher, esse é o homem que Deus escolheu para você. Esse é o homem que vai te dar segurança. Embora tenha seus defeitos, você sabe que Jesus o elegeu como cabeça da casa. E você tem tudo para elevá-lo, levantá-lo, fortalecê-lo com tudo que Deus lhe deu, usando os dons e talentos. E se você assim o fizer, terá um herói da fé na sua casa. Terá um grande homem na sua casa. Esse é o teu homem. Filhos, estes são os pais que vocês não sabem, mas choram às vezes escondido por vocês. E muitos filhos às vezes dizem: meu pai me magoou, minha mãe me magoou. Mas eles desconhecem o quanto eles magoam seus pais. Porque pai, depois que tem filho, mãe, depois que tem filho, pensa muito mais em seus filhos
do que em suas vidas próprias. Por isso Deus, sabendo disto, disse: filhos, honre o teu pai e tua mãe, para que você não morra. O principal lugar que você vai ter amor, encontrar amor, é em Cristo Jesus. E o segundo é na sua casa. Ame os seus, respeite, compreenda os erros e se unam. Levante o culto doméstico, sirva a Deus com alegria. Perdoai-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Amai-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. Sujeitai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, mas façam tudo para a glória de Deus e para que essa família vá para o céu. Eu quero crer que agora, quando estivermos orando, quem estiver enfermo, Deus vai curar. Principalmente essa pessoa que tem aí o princípio de hérnia, do lado direito da sua barriga, do umbigo para a direita. Deus vai queimar isso aí em nome de Jesus. Já queimou, já tirou. Enquanto você vai convidar Jesus para entrar, eu tenho certeza que Deus vai resolver um problema financeiro grave. Esse problema financeiro tem relação com produtos que você vende. E o Senhor está curando essa situação nessa noite. Mulher, essa mágoa no seu coração que você esconde não tem fundamento. Se você observar bem, você errou mais. E Jesus exige que você perdoe nessa noite. Jesus exige que você perdoe nessa noite. Porque o que está faltando na sua casa não é outra coisa senão unicamente o teu perdão. Porque o perdão cura tudo. Não, você não tem razão. Jesus tem razão de te mandar perdoar. Senhor, eu ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu preguei aquilo que o Senhor me inspirou a ser anunciado aqui nesse altar. Eu peço que o Senhor visite as famílias aqui, Senhor. Que esta simples mensagem possa fazer a virada da história desta família. Porque estão convidando o Senhor para reinar em suas casas. A partir de hoje, Senhor, chegarão nos seus lares. Onde tiver uma bebida alcoólica, eles vão jogar fora. Onde tiver um DVD que não agrada o Senhor, eles vão quebrar e jogar fora. Eles estão convidando o Senhor para reinar em tudo, em suas casas, em seus apartamentos, em seus lares. Eu sei que o Senhor vai usar famílias aqui para chegarem de volta. E o Senhor falará aos corações destas famílias o que devem tirar. Porque ao tirar essas coisas, estarão dizendo que o Senhor vai reinar nesta casa. Eu repreendo toda fúria maligna contra famílias, toda obra contrária, toda ação contrária, em nome de Jesus. Toda e qualquer ação sorrateira, enganosa, escondida, sentimentos lançados, pensamentos lançados, mágoas, em nome do Senhor, saia dessas vidas, saia desses lares. Eu peço que nesta noite, Senhor, cada lar aqui representado seja visitado por Ti. E tudo que está dentro daquela casa seja consagrado e santificado, com exceção do que vai ser tirado. Os portais dessas casas recebam a marca do sangue de Jesus. Eu repreendo o espírito de contendas. Eu repreendo espíritos da frieza sexual. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação enganosa. Receba para a sua vida agora. Receba para a sua casa. Receba a bênção do Deus que pede: abra
porta para que eu entre. Receba, Rashanai. Começa a dizer: Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, Jesus entra no meu lar, Jesus entra nos meus filhos, Jesus faz agora a obra. Entra, Garashamai. Fala com Ele, abre a tua boca e peça para que Ele entre, em nome de Jesus Cristo. Receba Jesus agora de forma especial, receba a doutrina, e eu ministro a cura de todos os enfermos. Receba o milagre. Não há mais hérnia, não há mais mal, estás curado, sarado, e um milagre financeiro chegou na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, aplaude Jesus. Diga: eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.